Esse idiota só serve para limpar privada. A frase ecoou pelo corredor como um tiro abafado, atravessando o ar e perfurando meu peito antes mesmo de eu entender de onde vinha. Naquele instante senti algo quebrar dentro de mim, como se alguém tivesse arrancado uma parte do meu coração com as próprias mãos. É estranho como algumas palavras podem destruir anos de esforço, de sonhos e de amor, e ainda assim parecer tão fáceis para quem as diz. Eu fiquei parada na porta, sem ar, olhando a cena que nenhuma mãe deveria ver na vida. Meu filho Daniel, ajoelhado no chão frio, com as mãos enluvadas, limpando o banheiro de outro homem enquanto era humilhado na frente de todos. E eu, Maria Andrade, só consegui pensar em como a dignidade de um ser humano pode ser pisoteada em segundos, como se fosse poeira no chão. A dor era tão grande que parecia queimar devagar, como brasa encostada na pele. Mas junto dela nasceu algo mais forte. Uma chama que nenhuma injustiça consegue apagar. Se você já viu alguém que ama ser humilhado, ou se já sentiu essa dor atravessar sua alma, fica comigo. Conte aqui de onde você está ouvindo essa história e me diz se você teria reagido diferente. Seu comentário importa, porque essa não é só a minha história. Essa é a história de muitas mães e muitos filhos que a vida tentou quebrar. Meu nome é Maria Andrade. E essa é a história de como um único dia mudou tudo. Um dia que começou como qualquer outro. Um café simples na cozinha, uma despedida cheia de esperança. E poucas horas depois, o momento que dividiria minha vida entre antes e depois. Eu fiquei ali alguns segundos olhando aquela cena no banheiro como se o mundo tivesse parado. O cheiro forte de desinfetante, o brilho frio do azulejo, o som abafado da risada de Roberto, tudo se misturava na minha cabeça, como se eu tivesse sido empurrada para dentro de um pesadelo. Mas antes de chegar naquele momento terrível, antes de ver meu filho ajoelhado, limpando um banheiro que não era dele, minha vida tinha seguido um caminho completamente diferente. Por isso preciso voltar um pouco no tempo, para que você entenda quem eu sou, quem o Daniel é, e como esse dia começou muito antes de acontecer. Meu nome é Maria Andrade, e por muitos anos achei que minha história era parecida com a de tantas mulheres brasileiras que fazem o possível e o impossível para criar seus filhos. Eu cresci numa família simples em Niterói. Minha mãe era costureira. Meu pai trabalhava como porteiro. Nunca faltou amor na nossa casa. Mas quase sempre faltava dinheiro. Ainda assim, eu cresci com a certeza de que a dignidade não tem preço. Uma lição que ficou marcada na minha alma e que mais tarde se tornaria a única coisa que me sustentaria em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Quando conheci o Sérgio, eu tinha 23 anos. Ele era carismático, sorridente, sempre cheio de promessas, daqueles homens que sabem falar exatamente o que uma mulher jovem quer ouvir. O começo foi doce. Eu acreditava que tinha encontrado meu parceiro de vida. O pai ideal para o filho que eu sonhava ter um dia, e talvez por isso eu não tenha percebido os sinais, os atrasos, as desculpas frias, as ausências sem explicação. A verdade é que quando amamos demais, ficamos cegas, ou talvez não cegas, talvez a gente apenas escolha não ver. Quando o Daniel nasceu, eu achava que finalmente estávamos construindo algo sólido. Eu segurava aquele bebê tão pequeno nos braços e sentia que nada no mundo poderia me derrubar. Mas 3 anos depois acordei e encontrei um bilhete em cima da mesa da cozinha. Um bilhete curto, cruel, sem coração. Ele dizia que não aguentava a responsabilidade, que precisava ir embora, que eu devia perdoar. Nenhuma explicação. Nenhuma despedida. Nada. Eu caí no chão da cozinha e chorei até não ter mais força. Quando levantei, senti que algo dentro de mim tinha morrido. Mas ao mesmo tempo, senti uma força que nunca tinha sentido na vida. Olhei para o Daniel ainda dormindo no berço e prometi que ele nunca dependeria de um homem para ter um futuro. Prometi que mesmo com pouco, eu daria tudo a ele. Esses anos não foram fáceis. Eu trabalhava o dia inteiro como secretária em um escritório pequeno. À noite fazia cursos de contabilidade. Depois migrei para a logística. Dormia pouco, chorava escondido muitas vezes, mas tudo valia a pena quando eu chegava em casa e via o sorriso do Daniel. Ele cresceu esperto, carinhoso, respeitoso.
Era o tipo de menino que perguntava se eu estava bem mesmo quando era ele quem precisava de colo. Uma criança que sempre buscava fazer o melhor possível, porque via meus esforços e queria retribuir. Quando ele chegou ao ensino médio, começou a falar em estudar administração de empresas. Dizia que queria trabalhar em algo grande, que queria me dar uma vida tranquila, que um dia eu não precisaria mais acordar às 5 da manhã para pegar 2 conduções para chegar no trabalho. Eu ria e dizia que ele precisava pensar em si mesmo, mas no fundo aquelas palavras dele me abraçavam de um jeito que ninguém nunca conseguiu. A parte mais difícil veio quando ele decidiu prestar vestibular para uma universidade privada das melhores do Rio. A mensalidade era de assustar. Eu sentei com uma calculadora na mesa por horas, fiz contas e mais contas. Tentei achar um jeito, quase desisti. Mas aí lembrei da promessa que fiz naquela manhã em que fiquei sozinha pela primeira vez. E então decidi que ia dar um jeito. Trabalhei aos fins de semana dando aula de reforço de inglês, cancelei tudo que não era essencial. Cortei até a internet por um tempo. E assim, o Daniel entrou na faculdade com um brilho nos olhos que eu nunca vou esquecer. Durante esses anos ele vinha para casa toda sexta-feira. Sentávamos na mesa da cozinha com um prato simples e ele me contava tudo animado. Os projetos, as provas, os professores, os sonhos. Era um ritual nosso. Eu vivia para aqueles momentos. Era como se a vida cansada que eu levava durante a semana desaparecesse por algumas horas. Quando ele se formou, eu estava lá na plateia. Usei o meu melhor vestido, comprei até um batom novo, chorei do começo ao fim. Ele subiu no palco com aquele sorriso tímido que sempre teve. Quando recebeu o diploma, eu senti que todos os sacrifícios tinham valido a pena. Pouco tempo depois, ele conheceu a Camila Faria, uma jovem elegante, bonita, de uma família muito influente. Daniel dizia estar apaixonado, e eu queria acreditar que aquela moça era tudo o que ele via nela. Mas logo no primeiro jantar senti um incômodo difícil de explicar. Camila foi educada, mas o olhar dela tinha algo distante. Como se estivesse fazendo um favor em estar ali naquele apartamento simples de Copacabana. Mas como toda mãe que tenta ser justa, eu guardei meus sentimentos para mim. Talvez fosse só impressão. Talvez eu estivesse apenas com ciúmes, ou medo de perder meu filho para outro mundo. Um mundo que nunca fez parte do meu. Quando eles ficaram noivos, o clima já era diferente. Camila falava mais com os olhos do que com as palavras. O pai dela, Roberto Faria, me cumprimentou como se estivesse avaliando um objeto. A mãe dela, Helena, sorria sem sorrir. Era uma gentileza artificial, fria, daquelas que deixam a gente desconfortável sem saber o porquê. Ainda assim eu mantive a postura. Afinal, o Daniel estava feliz, e isso para mim era o que importava. O casamento deles foi uma demonstração clara do abismo entre nossas realidades. Eu cheguei sozinha no salão enorme que eles tinham preparado no Jardim Botânico. Comprei um vestido modesto para a ocasião. Fiz meu próprio cabelo, e quando entrei lá, senti olhares que me atravessavam. Gente bem vestida, sorrisos elitistas, sussurros abafados, e mesmo assim eu fiquei firme. Eu estava ali pelo meu filho. Depois que eles se casaram, o Daniel começou a comentar que Roberto queria ajudá-lo na carreira. Dizia que ele deveria entrar para o Grupo Faria, que uma oportunidade dessas não aparecia 2 vezes. Eu tentei alertar. Disse que ajuda demais às vezes cobra um preço alto. Mas o Daniel achava que era paranoia minha. Ele só queria provar que era bom o suficiente para a família da esposa. Eu entendo. A gente sempre quer ser aceito por quem ama. Mas certos mundos não são feitos para acolher, são feitos para dominar. Então veio a manhã, que mudou tudo. Ele acordou cedo, se arrumou com um cuidado que não via há muito tempo. Parecia uma criança no primeiro dia de aula. Orgulhoso, nervoso, cheio de esperança. Eu preparei café, ajustei a gravata dele e disse que ele iria brilhar. Ele me abraçou forte e saiu. Foi a última vez que vi meu filho como ele era antes. Antes que o mundo o quebrasse de um jeito que eu jamais imaginaria. As horas seguintes foram estranhas. O silêncio da casa parecia mais pesado. O relógio andava devagar demais.
Eu tentava me distrair lavando louça, arrumando coisas, mas uma inquietação insistente me seguia. Algo dentro de mim murmurava que havia algo errado. Mães sabem. A gente sempre sabe. Quando deu meio-dia e nenhuma mensagem tinha chegado, eu peguei as chaves e fui até a empresa. Eu não sabia o que estava prestes a ver. Eu não estava preparada para a dor que ia sentir, mas aquilo mudaria o rumo da minha vida. E o rumo da vida dele. Para sempre. E é exatamente nesse ponto que tudo realmente começou. Eu ainda lembro de cada detalhe daquele dia: o som da chuva leve batendo na janela, o cheiro de café fresco na cozinha, o silêncio estranho que parecia pesar mais do que o normal. Eu já tinha vivido muita coisa na vida, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que eu estava prestes a ver. Quando o relógio marcou meio-dia e meu celular continuava mudo, uma angústia subiu pela minha garganta como um aviso silencioso. Mas sempre sente. Não importa a idade do filho. Não importa o quanto ele diga que está tudo bem. O coracal de Mai escuta o que a boca não fala. Peguei minhas chaves, minha bolsa, e saí de casa sem nem olhar para trás. O trânsito parecia arrastar. Cada semaforo parecia a eternidade. Meu coracal estava acelerado, mas minha mente tentava se convencer de que era exagero. Talvez Daniel estivesse ocupado, talvez estivesse em uma reunião, talvez simplesmente tivesse esquecido de mandar mensagem. Eu repetia essas desculpas dentro da cabeça como uma mantra fraco. Quando cheguei ao prédio do Grupo Faria e vi aquelas letras enormes brilhando, senti um arrepio. Era um lugar frio, grande demais, rico demais, distante demais. Um lugar onde pessoas como eu normalmente não entram, mas naquele dia nada disso importava. Entrei pela recepcal, tentando manter a postura. A jovem atrás do balcão sorriu com educacal, mas notei o desconforto nos olhos dela quando perguntei por Daniel Andrade. Ele comecou hoje. A senhora pode subir. Ele está no terceiro andar, setor de manutencal. Manutencal. A palavra entrou no meu ouvido como se fosse um erro. Daniel era administrador formado. Daniel tinha estudado anos para estar em um escritório. Não fazia sentido. Subi as escadas com passos rápidos. A cada andar meu coracal pesava mais. Quando cheguei ao terceiro, vi a placa Manutencal, pessoal autorizado. Empurrei a porta sem pensar, como se meu corpo estivesse agindo sozinho. E ali, naquele segundo, minha vida partiu ao meio. Meu filho estava ajoelhado no chão, de luvas, com um balde do lado, esfregando um vaso sanitário. Daniel, meu menino, o homem que eu criei com sacrifício e amor, o homem que estudou noites inteiras, o menino que dizia que queria me dar um futuro melhor, ajoelhado, limpando o banheiro de outra pessoa. Eu senti meu estômago virar. Não consegui respirar. Tudo ficou borrado por alguns segundos, e então ouvi a voz. Aquela voz grave, arrogante, cheia de veneno. Esse idiota só serve para isso mesmo. Eu girei o rosto devagar, como se estivesse presa em um pesadelo. E vi Roberto Faria, alto, seguro de si, com aquele sorriso cruel. Ao lado dele, dois homens engravatados riam como se estivessem assistindo a um número de circo. E mais atrás, com os braços cruzados e os olhos brilhando, estava Camila, minha nora. A mulher que Daniel amava. A mulher que jurou estar ao lado dele. Ela ria. Ela ria do próprio marido ajoelhado no chão. Senti uma dor tal profunda que não conseguia emitir nenhum som. Era como se alguém tivesse fincado uma faca no meu peito e girado devagar. Daniel levantou o olhar e me viu. Quando nossos olhos se encontraram, vi algo se partir dentro dele. Algo irreversível. Ele ficou pálido. Os olhos se encheram de lágrimas. Ele parecia pedir desculpas sem dizer uma palavra, e naquele instante eu soube. Meu filho não estava apenas humilhado, ele estava destruído. Roberto, ao me ver, abriu um sorriso ainda maior. Ora, quem diria? A mãe do genro. Veio ver como ele está indo. Veja só, com as mãos na massa. E riu. Riu alto, como se fosse a melhor piada do dia. Eu queria gritar, queria arrancar aquele sorriso do rosto dele.
queria proteger meu filho, queria fazer alguma coisa, mas fiquei parada, congelada, em silêncio. A dor era grande demais para caber em palavras. Foi nesse instante que algo dentro de mim mudou para sempre. Como se uma chama acendesse lá no fundo. Uma chama pequena, mas feroz. Uma chama que dizia que ninguém humilha meu filho. E agora eu preciso te perguntar algo. Se você tivesse visto seu filho assim, você teria permanecido calma? Você teria suportado esse golpe sem reagir? Ou você teria sentido o mesmo fogo que eu senti naquele momento? Se você concorda comigo, se você acredita que mais nenhuma merece ver isso, deixe um comentário dizendo de onde você está ouvindo esta história, ou quantos anos você tem. Eu quero saber até onde essa dor chega. E se você pensa diferente, se acha que estou exagerando, então apenas deixe um like neste vídeo, porque sua opinião também importa. E se quiser acompanhar o que vem depois, basta se inscrever no canal. Eu prometo que a história só fica mais intensa daqui pra frente. Quando finalmente consegui mover meu corpo, dei meia volta e saí daquele andar sem olhar para trás. Cada passo parecia um peso nos meus pés, mas também parecia parte de uma descida para algo inevitável. Desci as escadas com as mãos tremendo. Entrei no carro tentando respirar fundo. Eu queria chorar, mas as lágrimas não saíam. Era uma dor seca, firme. Uma dor que não libera nada, uma dor que transforma. Peguei meu celular com as mãos trêmulas e disquei um número que não ligava há muitos anos. O número de Dr. Augusto Nogueira, um advogado que tinha me ajudado quando fiquei sozinha com Daniel. Quando ele atendeu, minha voz saiu baixa, mas firme. Doutor, preciso que investigue o Grupo Faria. E preciso que faça isso agora. Houve silêncio do outro lado da linha. Maria. O que aconteceu? Eu fechei os olhos. O rosto do Daniel ajoelhado apareceu na minha mente de novo. Faca o que estou pedindo. E faca rápido. E com isso desliguei o telefone. Olhei para o volante, respirei fundo. E naquele instante eu sabia que aquele dia não seria esquecido. Que aquele momento marcaria o início de algo muito maior. Algo que mudaria tudo. Porque quando uma mãe é ferida no que ela tem de mais precioso, o mundo ao redor dela precisa se preparar. A tempestade estava chegando. E eu seria o olho dela. Quando desliguei o telefone naquele estacionamento, eu sabia que tinha cruzado uma linha invisível. Uma linha que separava a Maria, que aceitava as dores do mundo, em silêncio da Maria que estava disposta a enfrentar gigantes, se fosse preciso. O motor do carro ainda estava ligado, mas eu não lembrava de ter virado a chave. Eu estava tremendo. Não de medo, mas de algo novo. Algo que eu não sabia nomear ainda. Voltei para casa dirigindo devagar. Parecia que tudo ao meu redor tinha mudado de cor. As árvores, os prédios, as pessoas na calçada. Era como se eu estivesse vendo o mundo de dentro de um vidro. Cada pensamento meu voltava para a imagem do Daniel ajoelhado no chão. Eu me agarrava ao volante como se ele fosse a única coisa me mantendo de pé. Quando cheguei no apartamento, tranquei a porta e me apoiei nela. Fechei os olhos tentando respirar fundo. Nada parecia suficiente. Fui até a cozinha, enchi um copo de água e senti minhas mãos tremerem de novo. Eu precisava me recompor. Precisava estar inteira quando falasse com o Daniel. Mas naquele momento eu era só uma mãe ferida, tentando juntar os pedaços do próprio coracal. O telefone tocou. Eu quase deixei cair o copo. Quando atendi, ouvi a voz calma, firme e experiente do Dr. Augusto Nogueira. Maria, estou indo ao meu escritório agora. Preciso que você venha ainda hoje. Aconteceu alguma coisa com Daniel que eu deva saber. Engoli seco. Não conseguia contar tudo pelo telefone. A humilhação era grande demais para caber em palavras. Ele foi ferido. Augusto. Ferido de um jeito que eu nunca tinha visto. Houve silêncio do outro lado. Um silêncio pesado. Depois ele disse: quanto antes. Desliguei. Passei um pouco de água no rosto. Vesti uma roupa mais seria. Prendi o cabelo. Eu não parecia mais uma Maê desesperada. Eu parecia uma mulher em guerra. O escritório do Dr. Augusto ficava em Ipanema, um prédio antigo, elegante, cheio de livros.
Eu sempre me senti segura ali. Quando entrei, ele se levantou imediatamente. Maria, o que houve? Eu sentei devagar. Minhas mãos ainda tremiam. E então, pela primeira vez naquele dia, eu falei em voz alta tudo o que tinha visto. Cada detalhe, cada riso, cada gesto, cada palavra cruel. Enquanto eu contava, vi os olhos do Dr. Augusto mudarem. Ele era um homem que já tinha visto muitas injustiças na vida. Mas mesmo assim, a história de Daniel pareceu mexer com algo nele. Quando terminei, fiquei em silêncio. Ele tamborilou os dedos na mesa por alguns segundos. O que você quer fazer? A pergunta era simples, mas o peso dela era enorme. Quero que esse homem pague. Quero que ele nunca mais tenha o poder de humilhar ninguém. Quero que meu filho recupere tudo que tiraram dele. Dr. Augusto respirou fundo. Então vamos começar. Ele abriu uma pasta grossa cheia de documentos. Maria, eu já vinha ouvindo rumores sobre o Grupo Faria, de vidas altas, expansões mal planejadas, fábrica operando abaixo da capacidade. Um estilo de vida que não combina com a realidade financeira. Seu Roberto está segurando as aparências, mas a empresa está afundando. Eu senti uma pontada no peito, como se o destino tivesse colocado todas as pecas do quebra-cabeça na minha frente. Ele continuou. Se quisermos ir fundo, vamos precisar investigar tudo. E isso custa tempo e dinheiro. Você está preparada? Eu olhei para o Dr. Augusto com a mesma firmeza com que olhei para Daniel no dia em que ele entrou na faculdade. Eu esperei a vida inteira para proteger meu filho. Eu estou preparada. Ele assentiu. Então vamos agir em silêncio. Nada pode vazar. Ninguém pode saber que você está por trás disso. Vou acionar alguns contatos, e enquanto isso preciso que você junte todos os seus documentos financeiros, seu patrimônio, suas reservas, tudo. Concordei. Antes de sair, ele disse: Maria, isso não vai ser simples. Ele é poderoso, tem influência, tem conexões. E eu respondi: nenhum poder é maior que o amor de uma mãe. Sai do escritório com uma sensação estranha, medo misturado com coragem, dor misturada com raiva, mas acima de tudo, a certeza de que um caminho tinha se aberto, e eu estava dando o primeiro passo. Quando cheguei em casa, a noite já tinha caído. Eu ainda estava tirando a chave da porta quando ouvi batidas fortes. Abri e vi Daniel. Ele estava destruído. Os olhos vermelhos. A camisa ainda com cheiro de produto de limpeza. O rosto caído. Ele entrou sem falar nada e se jogou no sofá. Eu me sentei ao lado dele e esperei. Eu sabia que a dor precisa de silêncio antes de virar palavra. Depois de alguns minutos, ele disse com a voz rouca: Mai, hoje eu quebrei. Eu quebrei por dentro. Eu toquei a mão dele com cuidado. O que fizeram com você não define quem você é. Mas ele balancou a cabeça. Eu me senti inútil, pequeno, ridículo. Na frente da Camila. Na frente de todo mundo. O nome Camila saiu como uma facada. Ela disse algo. Eu perguntei. Ele respirou fundo. Ela riu. Disse que eu devia aguentar, que o pai dela estava testando meu valor, que eu precisava aprender a ser humilde. Eu fechei os olhos, senti a mesma dor explodir no meu peito. Como pode alguém que diz amar contribuir para a destruição do outro? Daniel continuou. Eu pensei em ir embora. Pensei em desistir. Mas aí te vi ali. E me senti ainda pior. Senti que tinha te decepcionado. Eu segurei o rosto dele e disse firme: Você nunca, nunca, decepciona a sua mãe. As lágrimas que ele segurava finalmente caíram. Ele chorou como quando era menino, e eu o abracei como se pudesse colar de volta cada pedaço do coracal dele. Quando ele finalmente adormeceu no sofá, eu o cobri com um cobertor. Fiquei olhando para ele por alguns minutos. Meu menino, meu homem, meu orgulho. Nada nem ninguém tinha o direito de tratá-lo daquela forma. E naquele momento eu jurei para mim mesma que aquilo não ficaria assim. Que cada lágrima dele teria consequência. Que cada humilhação seria devolvida de forma justa. E que fosse o tempo que fosse, eu iria até o fim. Nos dias seguintes,
Comecei a organizar tudo que o Dr. Augusto pediu. Vasculhei pastas antigas, extratos, documentos, economias guardadas por anos. Nada era muito grande, mas era o suficiente para começar algo grande. Também percebi outra coisa. Camila evitava vir ao apartamento, evitava falar comigo. Quando falava com Daniel, era fria, distante, e cada vez mais eu via que ela não era a mulher que meu filho acreditava que ela era. O silêncio dela falava demais. Enquanto isso, Dr. Augusto me enviava mensagens discretas. Já comecei a investigar. A situação deles e pior do que imaginávamos. Aguarde. A cada nova informação, meu desejo de lutar crescia, não por vingança cega, mas por justiça, por Daniel, por todas as mães que já viram seus filhos serem esmagados por gente poderosa e arrogante. No quinto dia, recebi uma ligação dele. Maria, precisamos conversar. Encontrei algo importante. Meu coração acelerou. O que é? Vem ao escritório amanhã cedo. Isso muda tudo. E foi assim, com essas poucas palavras, que eu percebi que o jogo tinha começado de verdade. Eu sabia que a tempestade estava vindo. Eu não sabia ainda o tamanho dela. Mas eu estava pronta, mesmo sem saber o que me esperava. Cheguei ao escritório do Dr. Augusto naquela manhã, com o coração acelerado e as mãos suando. O sol ainda estava baixo no céu, mas eu sentia como se estivesse entrando em um lugar onde o destino da minha vida seria redesenhado. O porteiro me cumprimentou, e eu subi as escadas de mármore com passos firmes, embora por dentro tudo tremesse. Quando entrei, o Dr. Augusto estava sentado atrás da mesa dele, com uma pasta aberta e vários documentos espalhados como se tivesse passado a noite inteira ali. Ele levantou o olhar e fez um gesto para que eu me sentasse. Maria, com o que vou te mostrar agora, você precisa estar preparada. Meu estômago se contraiu. Sentei devagar. Ele virou alguns papéis e puxou umas folhas marcadas com anotações. O grupo faria esta praticamente quebrado. Ele disse com a voz calma, mas firme. Eu franzi a testa. Quebrado? Como assim? Ele respirou fundo. Roberto expandiu as fábricas sem ter capital suficiente. Pegou empréstimos com juros altos. Não cumpriu contratos. Perdeu clientes importantes. Os bancos estão pressionando. Ele está sustentando uma fachada. Se nada mudar nos próximos meses, ele vai entrar em falência. Eu fiquei em silêncio. Era estranho, muito estranho. Porque uma parte de mim sentiu pena. Pena de alguém que achava que estava acima de tudo e de todos. Mas outra parte de mim, a maior parte, sentiu algo diferente. Sentiu que pela primeira vez havia uma brecha, uma porta entreaberta. O Dr. Augusto continuou. Se ele não receber um aporte logo, um investimento, ele perde tudo, a casa, os carros, a empresa. Eu encarei ele. E o que isso tem a ver comigo? Foi aí que Dr. Augusto entrelacou as mãos e disse com calma. Tem a ver com a oportunidade que você queria. A oportunidade de tirar o poder das mãos de um homem cruel. Olá, é um prazer ajudá-lo com nossos serviços de voz. Escolha a voz que mais combina com você e vamos juntos criar algo especial. Até que finalmente eu falei. Eu quero fazer isso. Quero seguir com o plano. O rosto do Dr. Augusto relaxou um pouco. Então, vamos precisar de tudo. Documentos, extratos, investimentos, patrimônio. Precisamos saber exatamente o que você tem para saber até onde podemos ir. Assenti. Eu trouxe tudo que encontrei. Esta aqui. Entreguei uma pasta pesada. Ele começou a analisar ali mesmo, folha por folha, calculando, anotando, comparando. O relógio parecia não se mover. Eu apenas observava, tentando imaginar minha vida nos próximos meses. Depois de quase uma hora, ele fechou a pasta devagar. Maria, você tem mais do que imaginava, e se fizermos da maneira certa, você não apenas pode entrar no jogo. Você pode ganhar, ganhar. Não era sobre poder, era sobre justiça, sobre olhar para Daniel e saber que nada nem ninguém voltaria a feri-lo. Suspirei fundo. O que eu faço agora? Dr. Augusto respondeu. Deixa comigo. Vou criar a estrutura,
a empresa de fachada, os investidores, a proposta inicial, e você continua exatamente como esta. Em silêncio, como se nada estivesse acontecendo, voltei para casa com a cabeça girando, tanta coisa para processar, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Quando cheguei, encontrei Daniel sentado no sofá. Ele estava cabisbaixo, mas um pouco mais tranquilo do que na última noite, mas ainda havia tristeza no olhar dele, uma sombra que a humilhaca o tinha deixado. Mai, precisamos conversar. Sentei ao lado dele. Diga. Ele engoliu seco. Camila disse que eu deveria pedir desculpas para o pai dela, que eu deveria reconhecer que exagerei ao sair do emprego. Eu fechei os olhos. Meu sangue ferveu. E o que Vossi disse? Ele baixou a cabeça. Eu não disse nada. Eu não sei o que fazer. Parte de mim ainda quer acreditar que ela me ama. Outra parte sabe que ela nunca levantou um dedo para me defender. Eu toquei a mão dele. Filho. Você não precisa de ninguém que te veja como menos do que você. Ele suspirou. Eu sei. Mas é difícil. Eu me sinto perdido. Eu queria contar tudo para ele. Queria dizer que eu estava preparando algo grande. Algo que mudaria tudo. Mas ainda não era a hora. Eu precisava esperar o plano de Augusto tomar forma. Então eu disse apenas: confia em mim. Confia no tempo. Nada fica escondido para sempre. Ele encostou a cabeça no meu ombro, e pela primeira vez desde aquele dia terrível, eu senti que ele estava respirando um pouco melhor. Nos 3 dias seguintes, eu vivi numa mistura de ansiedade e determinação. Dr. Augusto me enviava mensagens breves, empresa criada, investidores definidos. Olá, é um prazer ajudá-lo com nossos serviços de voz. Escolha a voz que mais combina com você e vamos juntos criar algo especial. E com a forca de uma mãe que não aceita perder. Enquanto fazia o jantar naquela noite, olhei para Daniel sentado na mesa. Ele mexia no celular, com o rosto cansado. Eu queria abracá-lo, proteger, dizer que tudo ficaria bem, mas o silêncio era necessário. O tempo certo chegaria. E ele estava muito perto. Fui dormir tarde. Ou pelo menos tentei. Mas virei na cama por horas. O peso da decisão, o medo do futuro, a ansiedade pelo próximo passo, tudo parecia grande demais. Quando finalmente adormeci, sonhei com Daniel criança, correndo na pracinha, rindo, livre, sem medo, sem dor. Acordei com o coracal apertado. O sol ainda estava nascendo quando preparei o café. O aroma do pau quente preencheu a cozinha. Daniel acordou pouco depois. Me deu um bom dia cansado, mas gentil. Mai, você vai fazer algo hoje? Sim, uma reunião. Importante, muito. Ele me olhou por um momento, não perguntou mais. Talvez porque estivesse cansado demais. Talvez porque confiasse demais em mim. Quando ele saiu, eu fiquei na cozinha olhando para a porta que ele tinha fechado, e foi aí que percebi. Amanhã poderia mudar tudo, para melhor ou pior, mas uma coisa era certa. Eu não tinha mais volta, e enquanto pegava minha bolsa e saía de casa, senti aquela chama dentro de mim se acender de novo. A mesma chama que nasceu no banheiro daquela empresa, e ela dizia: "Esta na hora, Maria, esta na hora de virar o jogo." Acordei antes do despertador naquele dia. Na verdade, acho que mal tinha dormido. Passei horas deitada, olhando o teto, ouvindo meu coracal bater como se estivesse avisando que nada seria igual depois daquela manhã. Quando finalmente levantei, fiz café quase sem perceber. O aroma preenchia a cozinha, mas meu pensamento estava distante. Eu sabia que estava prestes a entrar no mundo de Roberto, não como vítima, não como mãe desesperada, mas como a mulher que iria puxar o tapete dele sem que ele soubesse. Daniel acordou pouco depois. Ele entrou na cozinha com os olhos cansados, mas um sorriso pequeno tentando esconder tudo o que sentia. "Bom dia, mãe." "Bom dia, meu amor." Ele sentou à mesa e observou meu rosto por alguns segundos. Eu desviei o olhar, com medo de que ele pudesse ler demais. "Você tem reunião hoje?" Ele perguntou. "Tenho. Coisa de trabalho. Importante." "Sim," respondi. Ele pareceu querer perguntar mais, mas não o fez. Talvez por respeito,
talvez por estar cansado demais para tentar entender o que eu escondia. Apenas assentiu e terminou o café da manhã. Quando ele saiu, fechei a porta devagar e apoiei a mão nela por alguns segundos. Respirei fundo. Depois peguei minha bolsa e desci as escadas. O Hotel Copacabana Palace parecia ainda mais imponente naquela manhã. O sol refletia nas janelas e o movimento na entrada era constante. Pessoas elegantes entravam e saíam, arrastando malas, conversando ao telefone, parecendo todas ter uma vida perfeitamente controlada, diferente da minha, que naquele momento era um emaranhado de dor, coragem e medo. Quando atravessei o saguão, vi o Dr. Augusto acenando para mim. Ele estava acompanhado de 3 homens de terno impecável, os investidores, ou melhor, os representantes do que seria o Grupo Investidor SP. Maria, disse Augusto. Estamos prontos. Eu assenti, tentando manter a postura. Ele me guiou ante uma sala reservada. Era elegante, com uma mesa grande, janelas amplas e café servido em bandejas de prata. Eu olhei em volta como se estivesse procurando o ar. Augusto colocou uma mão gentil no meu ombro. Lembre-se, hoje você Nau e Maria Andrade. Você e a investidora principal. E Roberto Nau pode suspeitar de nada. Eu respirei fundo. Entendi. Assim que me sentei na sala ao lado para aguardar o momento certo, ouvi passos vindos do corredor. Passos firmes, como os de um homem que acredita que domina tudo ao redor. Era Roberto. Eu o reconheceria ate de costas, o jeito altivo, o passo seguro, a postura de quem nunca ouviu um não. Ele entrou na sala principal, acompanhado do advogado dele e de um contador. Ouvi cumprimentos trocados, cadeiras sendo arrastadas, vozes educadas demais para serem sinceras. O sistema de áudio estava funcionando. Cada palavra chegava nítida aos meus ouvidos. Bom dia, senhores, disse Roberto. Bom dia. Responderam os investidores. Roberto continuou. Então, recebi a proposta de vocês. Confesso que fiquei surpreso. Meu grupo e forte, estável, crescente. Com certeza vocês sabem disso. Houve uma pausa. Em seguida, ouvi a voz de um dos investidores, firme e calculada. Sabemos sim, mas também sabemos dos processos, dos empréstimos atrasados e da baixa produtividade nas fábricas. O silêncio que veio a seguir parecia cortar o ar. Dr. Augusto entrou na conversa. Estamos oferecendo uma saída honrosa, uma compra justa de 60% das suas ações, um acordo que pode salvar sua reputação e suas propriedades. Roberto riu, mas não era uma risada de humor. Era uma risada curta, nervosa. Se vocês acham que vou entregar minha empresa assim, estão enganados. Outro investidor respondeu. Se não entregar agora, vai entregar aos bancos quando a falência chegar. Eles já estão se preparando para executar suas garantias, e o senhor sabe disso. O silêncio voltou. Pesado. Eu conseguia imaginar o rosto de Roberto, o orgulho dele sendo empurrado contra a parede pela realidade. Ele respirou fundo e disse: Quero 10 milhões. A proposta é 7, disse firmemente o investidor. 10. Insistiu Roberto. 7. E final. Houve segundos longos, muito longos. Eu senti meu coração bater forte demais. Ate que. Enfim. Está bem. 7. Aqueles segundos, mesmo sem estar na sala, mexeram comigo como se eu estivesse sentada bem na frente dele. Eu estava comprando a empresa do homem que pisou no meu filho, comprando o legado dele, tomando o que ele mais valorizava, mas ainda não era hora de ele saber disso. Dr. Augusto disse então: antes de prosseguirmos, preciso consultar nossa investidora principal. Ela está em uma sala ao lado. Eu prendi a respiração. Era o meu momento. A porta abriu devagar. Augusto fez sinal para eu entrar na sala principal. Minhas pernas ficaram pesadas por um instante, mas depois eu dei o passo. O passo que mudaria tudo. Quando entrei, Roberto levantou o rosto. A expressão dele foi um choque que jamais vou esquecer. Primeiro surpresa, depois confusão, finalmente incredulidade. Maria, disse ele com a voz travada, o que você está fazendo aqui?
Eu caminhei, ate a cadeira da cabeca da mesa e me sentei, sem pressa. Sem medo, Dr. Augusto anunciou calmamente. Permita-me apresentar a verdadeira investidora por trás do Grupo Investidor SP, Senhora Maria Andrade. O silêncio que tomou conta da sala parecia ter peso. Roberto ficou pálido, se apoiou na mesa como se precisasse de algo para não cair. Isso e algum tipo de brincadeira, disse ele, apertando os dentes. Não, eu respondi. Não e brincadeira nenhuma. Ele balancou a cabeca, incrédulo. Você não tem dinheiro para isso. Você uma mulher de classe média. Você mora em Copacabana num apartamento pequeno. Eu sorri de lado. E impressionante como você sempre achou que sabia tudo sobre todo mundo. Sempre achou que quem tem menos, sabe menos, vale menos. Mas você não sabe nada sobre mim, Roberto. Ele respirava rápido, nervoso, descontrolado. Você fez isso por quê? Para me humilhar. Eu finalmente encarei nos olhos. Não, eu fiz isso para tirar de você a única arma que você achava que ninguém podia tocar. O seu poder. E porque você não vai mais ter a chance de fazer com outra pessoa o que fez com meu filho. O impacto dessas palavras pareceu atravessar o peito dele. Roberto se levantou bruscamente. A cadeira arrastou no chão. Eu vou te processar. Eu vou acabar com você. Você vai se arrepender. O advogado dele cortou rapidamente. Senhor, com todo respeito, não há nada ilegal aqui. A senhora Maria agiu dentro da lei. A venda já foi aceita. Os documentos estão em ordem. Roberto olhou ao redor como se estivesse procurando uma saída que não existia. O orgulho dele, o ego dele, tudo parecia se desfazer ali, naquela sala elegante. Ele se jogou de volta na cadeira, derrotado. Murmurou algo que não consegui entender. Eu me levantei devagar, dei a volta na mesa e parei ao lado dele. Roberto, a vida sempre cobra, sempre, e hoje foi o dia da sua cobrança. Ele não respondeu. Eu finalizei. Nos vemos na transical da diretoria, e em silêncio. Saí da sala. Quando deixei o hotel, o sol estava forte. Tinha gente caminhando pela calçada, pessoas rindo, vida acontecendo normalmente. Mas dentro de mim, tudo estava diferente. Eu tinha feito o impensável. Eu tinha comprado a empresa de Roberto Faria, sem ele saber, sem ele imaginar. Eu entrei no carro e fiquei alguns segundos parada. As mãos no volante, o coração ainda acelerado, mistura de alívio e medo, mas mais do que isso, um sentimento de vitória silenciosa, uma vitória que não precisava ser gritante, porque a justiça, quando realmente chega, não faz barulho, ela só coloca cada coisa no seu lugar, e enquanto ligava o carro, senti uma sensação estranha, algo me dizendo que aquela não seria a última vez que veria Roberto cair. Na verdade, era apenas o começo, e alguma coisa dentro de mim dizia que a próxima queda dele seria ainda maior e inevitável. Quando deixei o hotel naquele dia, senti como se tivesse tirado um peso enorme das costas. O vento na calçada parecia mais leve, e o sol brilhava como se eu tivesse enfim recuperado algo que me foi roubado há muito tempo. Mas aquela sensação durou pouco, porque por mais que eu tivesse dado meu primeiro grande passo, eu sabia que a vida de Roberto estava prestes a desmoronar, e esse desmoronamento não seria silencioso. Quando cheguei em casa, encontrei Daniel sentado no sofá, mexendo no celular. Ele levantou o olhar quando ouviu a porta abrir. Mãe. Você demorou. Está tudo bem. Sim. Sou um dia corrido, disse eu, tentando não deixar nenhuma emoção escapar pela voz. Ele franziu o senho, desconfiado, mas não insistiu. Daniel estava cansado demais para decifrar as coisas que eu escondia. E talvez isso fosse bom. Ele precisava de tempo para se recuperar da dor que tinha vivido. Passamos a noite em silêncio. Fizemos um jantar simples. Assistimos uma série qualquer na televisão. Mas eu estava ali apenas de corpo presente. Minha mente ainda estava naquela sala de reunião, lembrando do rosto de Roberto quando descobriu que a empresa estava sendo vendida para mim. Aquele olhar dele nunca mais sairia da minha memória. Os dias seguintes foram como assistir ao cair de um castelo de cartas que levou anos para ser construído. Notícias sutis começaram a aparecer nos jornais econômicos. Comentários sobre movimentações estranhas no Grupo Faria.
o sumiço repentino de Roberto do circuito empresarial, as fábricas começando a atrasar pagamentos, funcionários reclamando anonimamente nas redes sociais. Era o começo do fim, e eu sabia. No terceiro dia depois da reunião, recebi uma ligação inesperada. O número não estava salvo no meu telefone. Atendi. Senhora Maria. A voz era feminina, educada, mas tensa. Sim. Quem fala? Sou Helena Faria, a Mae de Camila, a esposa de Roberto. Minha respiração travou por um instante. Nunca imaginei que ela ligaria para mim. Nossa última conversa no casamento tinha sido superficial, fria, distante. O que deseja? Perguntei. Ela respirou fundo antes de responder. Precisamos conversar. Como mulheres. Como mais. Eu quase ri. Não de humor, mas de ironia. Porque nada no comportamento dela ou da filha mostrava que alguma delas sabia o significado da palavra mãe. Não tenho nada para conversar com a senhora. Respondi. Por favor. 5 minutos. E importante, eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Parte de mim queria desligar. Outra parte queria ouvir o que ela tinha a dizer. Talvez porque eu soubesse que a vida estava começando a cobrar o preco deles. E eu queria saber até onde isso tinha chegado. Está bem, fale. Helena hesitou. Roberto está arrasado. Desde aquela reunião ele não dorme, não come, não fala com ninguém. A família toda está desesperada. Eu fechei os olhos, não porque sentia pena, mas porque finalmente estava entendendo o alcance da minha decisão. Ela continuou. Nos queremos saber se há alguma maneira de reverter esse negócio, de desfazer o acordo. Estamos dispostos a negociar. Eu interrompi na hora. Não há nada para desfazer. O que foi assinado está assinado. E definitivo. Helena mudou o tom. Ficou mais frio, mais agressivo. Você fez isso por vingança. Você destruiu a nossa família. Você não tinha esse direito. Eu senti um calor subir pelo meu peito. Direito. A senhora fala de direito. Onde estava seu senso de direito quando viu seu marido humilhar meu filho? Onde estava seu senso de justiça quando sua filha riu dele? Onde estava sua humanidade quando vocês quebraram o coracal de um homem que nunca fez mal a vocês? Do outro lado, silêncio. Então ela disse com a voz baixa. Camila está arrasada. Ela quer consertar as coisas com o Daniel. Só precisa de tempo. Eu ri. Um riso curto. Triste. Não há conserto para gente que escolheu ferir. E Camila escolheu. Por livre vontade. Mas Helena não desistiu. Se você devolver pelo menos uma parte da empresa, podemos ajudar seu filho. Podemos conseguir contatos. Oportunidades. Os bancos ainda têm interesse em Roberto. Ele tem nome, história. Você não sabe no que está se metendo. Eu respirei fundo e disse calmamente: eu sei exatamente no que estou me metendo. E sei o porquê estou fazendo. E quanto a Camila? Ela fez sua escolha no dia em que riu do homem que dizia amar. E desliguei. Minha mão tremia. Mas não era de medo. Era de algo mais profundo. Algo que eu nunca tinha sentido com tanta clareza. Eu estava finalmente enfrentando gente que acreditou a vida inteira que podia pisar em quem quisesse. E agora o chão estava cedendo sob os pés deles. Naquela noite, Daniel me contou o que Camila tinha dito a ele. Ela quer conversar, disse ele, olhando para as mãos. Disse que está arrependida. Disse que estava nervosa naquele dia. Que não sabia como agir. Eu já esperava por isso. E sabia exatamente quem tinha mandado aquela mensagem. Camila não era movida pelo amor. Era movida por conveniência. E agora que a vida dela estava desmoronando, ela segurava qualquer galho que ainda restava. E o que você respondeu? Perguntei. Nada. Ele suspirou. Eu não sei o que fazer. Parte de mim ainda sente algo por ela. Outra parte não consegue esquecer o que aconteceu. Eu senti meu peito apertar. Daniel era bom demais para o mundo, bom demais para gente como Camila. Eu toquei seu braço. Filho, o amor não apaga humilhacos. Ele pode ser forte, pode ser bonito, mas quando o amor permite que você seja ferido, ele deixa de ser amor.
Ele ficou em silêncio, parecia pensar profundamente. May, você acha que ela merece outra chance? Eu encarei nos olhos dele. Eu acho que você merece paz. E isso ela nunca vai te dar. Ele baixou a cabeça, não disse mais nada, mas eu sabia que aquelas palavras ficaram ecoando dentro dele. 2 dias depois, recebi outra ligação. Dessa vez, não era Helena. Era Camila. A voz dela já não tinha a arrogância de sempre. Era trêmula. Senhora Maria, eu preciso ver o Daniel. Só por alguns minutos. Por favor. Eu fechei os olhos, senti a raiva retornar. Camila. Você teve-se minutos quando estava em frente àquele banheiro e escolheu rir. Não há mais nada para conversar. Por favor. Eu não pensei direito. Eu estava nervosa. Meu pai. Eu cortei. Seu pai sempre foi cruel. Você sempre soube disso. E naquele dia você escolheu ficar do lado dele. Agora arque com as consequências. Ela ficou em silêncio. Depois disse: Eu ainda amo o Daniel. Respondi. Você nunca amou ele. Você amou a imagem que ele te dava, o status, a realidade nova. Mas amar alguém e defender, e segurar a mal quando o outro cai, e isso você nunca fez. E desliguei. Eu sabia que as palavras doíam, mas eram verdadeiras. Enquanto isso, Roberto parecia entrar em queda livre. Segundo Augusto, ele estava enfrentando cobrancas, bancos, advogados, jornalistas, tudo ao mesmo tempo. A máscara dele estava caindo diante de todos. O homem que se achava intocável estava agora completamente vulnerável. Eu deveria sentir culpa. Mas não sentia. As lágrimas de Daniel naquela noite valeram mais do que qualquer poder, dinheiro ou nome bonito. E quanto mais a empresa mudava de dono, mais o cerco se fechava ao redor da família Faria. Foi então que, numa tarde silenciosa, enquanto eu preparava o jantar, ouvi batidas fortes na porta. Abri. E congelei. Era Roberto. Desarrumado. Olheiras profundas. Terno amarrotado. Rugas marcadas por noites sem dormir. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Podemos conversar, ele disse, com uma voz que não parecia ser dele. Eu fiquei parada, entre a surpresa e a cautela. Sobre o quê? Sobre tudo, sobre a empresa. Sobre o que você quer de verdade, e foi aí que percebi. A próxima guerra estava prestes a começar. Não a guerra silenciosa que eu tinha travado até agora, mas a guerra direta, a guerra frente a frente, e eu estava pronta. Quando vi Roberto parado na minha porta, derrotado, com o olhar caído e o corpo curvado como se carregasse nas costas todos os erros da própria vida, senti uma mistura estranha de sensações. Não era prazer, não era vingança pura. Era algo mais complexo, como se a vida estivesse me mostrando o que acontece quando a injustiça finalmente é cobrada. Mas eu sabia que aquele momento não era o fim. Era apenas o começo de um acerto de contas muito maior. Abri a porta, mas não o convidei a entrar. Ele percebeu o gesto. Ficou de pé no corredor, ajeitando o terno amarrotado. Maria, ele disse com a voz fraca. Eu preciso entender o que você realmente quer. Eu o encarei por alguns segundos antes de responder. Não quero nada além do que já tenho. A verdade, e que eu nunca quis destruir você. Roberto, não precisa ter medo de mim. Ele respirou fundo, claramente incomodado com o fato de depender de mim naquele momento. Então, por que fez isso? Eu o olhei diretamente nos olhos, porque você fez meu filho sangrar por dentro. E ninguém toca em Daniel sem tocar em mim também. Ele baixou o olhar. Pela primeira vez, Roberto não parecia um homem poderoso. Parecia apenas um homem cansado, um homem que finalmente tinha sido obrigado a olhar para o próprio reflexo. Eu só quero conversar com ele, disse Roberto. Quero tentar recuperar alguma coisa. Não sei como, mas preciso tentar. A decisão não era minha. Nunca foi. Então respondi. Se quer falar com Daniel, fale com ele. A escolha é dele, não minha. Roberto assentiu. Parecia encolhido dentro do próprio corpo. Obrigada por me ouvir. E sem dizer mais nada, virou as costas e foi embora.
Fechei a porta devagar. O apartamento ficou silencioso, um silêncio que parecia respirar. Naquela noite, contei a Daniel sobre a visita. Não tudo. Não os detalhes. Apenas disse que Roberto parecia arrependido e que queria conversar. Daniel ficou alguns segundos em silêncio, com o olhar perdido. Mai, ele disse. Não sei se tenho forças para isso. Você não precisa fazer nada que não esteja pronto. Respondi. Mas talvez seja importante ouvir. Nem sempre por eles. Às vezes por nós mesmos. Ele respirou fundo e assentiu. Eu vou pensar. 2 dias depois, Daniel foi ao encontro de Roberto num café simples perto do centro. Eu não fui. Aquela era uma conversa que nenhum olhar de mal poderia interferir, mas o tempo demorou a passar enquanto eu esperava em casa. Andei pela sala. Fiz e desfiz coisas. Parecia que o relógio estava travado no mesmo minuto. Quando finalmente ouvi a porta se abrir, meu coração deu um salto. Daniel entrou devagar. Tinha uma expressão estranha, uma mistura de cansaço e alívio. E então? Perguntei. Ele se sentou no sofá antes de responder. Foi difícil. Muito. Ele chorou, pediu desculpas, disse que perdeu tudo, disse que a vida deu o troco, disse que agora entende tudo o que fez comigo. E você acredita? Perguntei. Ele deu um sorriso curto. Acredito que ele está sofrendo. Isso. Eu sentei ao lado dele, esperando que ele continuasse. Ele pediu outra chance. Para mim. Para a empresa. Para tentar reconstruir algo. Eu fiquei quieta, observando cada gesto dele. E eu disse que não posso prometer nada. Não agora. Mas que não quero mais carregar ódio. Não quero viver com isso dentro de mim. E eu acho que isso já é o suficiente. Eu encostei minha mão na mão dele. Você cresceu, disse eu, e eu tenho muito orgulho disso. Ele sorriu, e eu percebi que algo dentro dele tinha ficado mais leve. Talvez pela primeira vez desde o dia da humilhação. Algumas semanas se passaram. Roberto se afastou completamente da empresa. Não tinha mais forcas, não tinha mais respeito, não tinha mais nada que pudesse segurar de pé o império que ele acreditava ser invencível. E então chegou o momento que mudaria tudo de vez. Era a reunião oficial para a transição completa de diretoria. Salas, cargos, comandos. Tudo mudaria naquele dia. Dr. Augusto me acompanhou, os investidores também. Daniel estava conosco, mas eu podia ver que ele estava nervoso. Aquele prédio guardava um fantasma doloroso dentro dele. Quando entramos na sala principal do Grupo Faria, os funcionários se levantaram automaticamente. Muitos pareciam confusos, outros assustados. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu tomei a palavra. Bom dia. A partir de hoje, iniciaremos uma nova fase nesta empresa. Uma fase de respeito, de responsabilidade e, principalmente, de humanidade. Alguns cochicharam, outros me observaram atentamente. Continuei, e para conduzir esta nova fase, anuncio agora o novo diretor executivo desta empresa, um homem que conhece o valor do trabalho, o valor da humildade, o valor da coragem. Parei por um segundo, observando Daniel que estava ao meu lado. O novo diretor será Daniel Andrade. Foi como se o ar tivesse desaparecido da sala. Houve espanto, surpresa, alguns sorrisos discretos, outros ficaram de boca aberta. Daniel parecia congelado. Mai, ele sussurrou. Eu toquei leve no braço dele. Vai, esse e o seu momento. Ele caminhou até a frente da sala. Os passos inseguros no início foram ficando mais firmes. Ele respirou fundo antes de falar. Eu não sei se sou o homem que vocês esperavam ver aqui hoje. Mas eu sei quem eu sou. E sei que esta empresa precisa de alguém que acredite nela. Que acredite nas pessoas que trabalham aqui. Alguém que não vai usar o poder para humilhar ninguém. Uma pausa. O silêncio era absoluto. Eu já estive no nível mais baixo deste prédio. Literalmente. E hoje, estou aqui em cima. E quero usar isso para levantar todos vocês também. Os olhos de algumas pessoas marejaram.
Eu segurei minhas próprias lágrimas. Ao final do discurso, os funcionários aplaudiram. Não foi um aplauso tímido. Foi forte, vivo, cheio de algo que eu não via naquele lugar há muito tempo. Esperança. Os meses seguintes foram intensos. Daniel trabalhou dia e noite para reorganizar tudo, pagou salários atrasados, recuperou contratos antigos, reativou fábricas, conversou com cada setor individualmente. E algo mágico aconteceu. A empresa reviveu. Ninguém acreditava que isso era possível, mas eu sabia. Eu sempre soube. Daniel tinha sido quebrado, sim, mas ele também tinha renascido. Ele se tornou um líder respeitado e justo, alguém que finalmente ocupava o lugar que merecia. E em meio a esse renascer, algo inesperado aconteceu. Daniel conheceu Isabela. Era uma consultora que veio auxiliar na reorganização interna. Inteligente, gentil e, acima de tudo, doce. Tinha uma calma que combinava com a nova versão do Daniel. Aos poucos os dois foram se aproximando, primeiro profissionalmente, depois pessoalmente. Eu observava de longe, sem interferir, sem pressionar, mas no fundo, eu sabia, ele estava se apaixonando de novo, e pela primeira vez, era por alguém que sabia amar de verdade. Numa das noites em que Daniel chegou tarde, cansado mas sorrindo, eu perguntei: "Você está feliz?" Ele se sentou na mesa da cozinha, bebeu um gole de água e respondeu: "Mai, acho que estou. Pela primeira vez em muito tempo, estou feliz." Eu sorri. "Fico tão orgulhosa de você, meu filho." Ele sorriu também, e eu fico orgulhoso da senhora. Sem você, nada disso existiria. Eu toquei na mão dele. Sem você, não haveria motivo para lutar. Foi um momento simples, mas carregado de algo que nenhuma riqueza do mundo poderia comprar. Paz. Mas enquanto tudo florescia do nosso lado, do outro lado algo apodrecia rápido. Um boato começou a circular pela cidade, sobre Camila, sobre a vida dela depois da queda de Roberto. E então, numa tarde silenciosa, recebi uma mensagem inesperada no meu celular. Era apenas uma frase: "Senhora Maria, a senhora precisa saber o que aconteceu com Camila." E naquele momento, percebi que a história ainda não tinha terminado. Não para mim. Não para Daniel. Não para ninguém. E assim se abriu a porta para o próximo capítulo. A mensagem que recebi naquela tarde ficou brilhando na tela do meu celular como se fosse um presságio. Eu li e reli várias vezes. "Senhora Maria, a senhora precisa saber o que aconteceu com Camila." Eu sabia que mais cedo ou mais tarde, as consequências das escolhas dela viriam. Mas não esperava que viessem assim, frias, diretas, sem aviso. Respirei fundo e respondi: "O que houve?" A resposta veio poucos minutos depois. Ela perdeu tudo, literalmente tudo. E agora está pedindo ajuda. Disse que quer falar com Daniel. Fechei os olhos. Senti uma mistura estranha de pena e cautela. Por mais que eu não desejasse o mal a ninguém, também sabia que certas dores são frutos diretos das sementes que escolhemos plantar. Contei a Daniel naquela noite. Ele estava sentado no sofá, relaxado depois de um dia longo no trabalho. Quando ouviu o nome de Camila, a expressão dele mudou. "O que ela quer agora?" Ele perguntou. "Quer falar com você." Parece estar desesperada. Daniel ficou em silêncio. Parecia processar tudo por camadas. "E você? Acha o quê?" perguntou. Olhei para ele com calma. "Eu acho que perdão não significa retorno, e que você não deve voltar ao que te feriu. Mas se quiser ouvir lá, isso já, e uma decisão sua." Ele assentiu devagar. "Eu vou pensar." 2 dias depois, Camila apareceu na porta da empresa. Eu não estava lá, mas Daniel me contou. Ela estava abatida, magra, com as olheiras profundas de quem tinha chorado por dias. Usava roupas simples, bem diferentes do luxo que sempre a envolvia. Parecia outra pessoa. Daniel contou que ela se aproximou dele com passos lentos e os olhos vermelhos. "Daniel, eu sinto muito." Ele não respondeu de imediato. E ela continuou: "Meu pai perdeu tudo. A casa, os carros, as empresas. Minha mãe foi embora para morar com uma irmã. Eu perdi meu emprego. Perdi os amigos."
Perdi. Tudo. Daniel ouviu em silêncio. Ela engoliu seco. Eu fui egoísta. Eu fui cega. Eu deixei o mundo do meu pai me transformar numa pessoa que eu odeio. Eu fui covarde com você. Eu ri quando devia ter te defendido. Eu te machuquei. Te quebrei. E por isso, eu não tenho direito de te pedir nada. Ela respirou fundo, lutando para não chorar, mas eu estou pedindo mesmo assim. Não para voltar. Não para sermos o que fomos. Eu só queria que você soubesse que eu me arrependo. Daniel me contou que, ao ouvir aquilo, sentiu algo dentro dele se desfazer. Não dor, não amor, mas uma libertação profunda, como se finalmente pudesse fechar uma porta que ficou entreaberta por tempo demais. Ele respondeu apenas: eu espero que você encontre paz, mas meu caminho agora e outro. E virou as costas. Camila desabou ali mesmo, chorando, mas Daniel caminhou em frente. E naquele exato momento, eu sabia que meu filho tinha realmente renascido. Os anos seguintes trouxeram mudanças que eu jamais poderia prever. O grupo Faria, agora sob nova direção, ganhou vida novamente. Daniel se tornou um líder respeitado, e sua relação com Isabela floresceu com calma e verdade. Uma relação sem orgulho, sem jogos, sem humilhação. Apenas amor. Eles se casaram numa cerimônia pequena, simples, bonita, nada de exageros, nada de aparências. Quando vi o olhar de Daniel para Isabela no altar, eu soube que ele finalmente tinha encontrado o que sempre mereceu. E alguns meses depois, recebi a notícia que mudou minha vida. Mai, ele disse, segurando minha mão, ela está grávida. O mundo parou por um instante. E depois voltou com uma cor que eu não via há muito tempo. Eu chorei. Chorei sem vergonha, sem medo. Chorei de felicidade. Eu ia ser avó. A vida tinha arrancado tanta coisa de mim, mas agora estava devolvendo em dobro, em forma de cura, de recomeço, de futuro. Enquanto isso, o destino cobrava seu preco do outro lado. Roberto perdeu todo o patrimônio. Hoje vive num apartamento pequeno, sustentado por trabalhos ocasionais. Não tem mais poder. Não tem mais sombra para se esconder. E embora eu não deseje sua desgraça, sei que cada queda dele foi apenas o retorno natural de tudo que espalhou por anos. Helena foi morar com uma irmã em outra cidade. Ninguém fala muito dela. E Camila? Soube que trabalha como assistente administrativa num escritório pequeno. Ainda vive sozinha. Ainda tenta juntar os pedaços da vida que ela mesma ajudou a quebrar. Mas no fundo, espero que ela encontre um caminho melhor. Que aprenda com as próprias feridas. Ninguém sai ileso quando escolhe ferir os outros. Certo dia, enquanto preparava o jantar, ouvi a porta abrir. Daniel entrou com aquele sorriso calmo que aprendi a reconhecer como o sorriso de quem finalmente encontrou paz. Ele se sentou à mesa. Mai, eu queria te agradecer. Eu ri. Por que isso agora? Ele respirou fundo. Por tudo. Por não desistir de mim. Por acreditar em mim. Por lutar por mim quando eu não tinha mais forças. Eu segurei a mão dele. Filho, eu só fiz o que qualquer mãe faria, mas você e quem tornou tudo isso possível. Você se levantou, você renasceu. Ele sorriu, e a senhora me ensinou a fazer isso. Hoje, quando olho para trás, vejo tudo com nitidez. A dor, a injustiça, o medo, a queda, mas também vejo a forca, a coragem, a fé e, principalmente, o amor. A vida nos derruba, às vezes de formas cruéis, mas também nos oferece chances de reescrever nossa história, de levantar, de lutar, de vencer, e essa história não é só sobre mim ou sobre Daniel, e sobre todas as mães que já viram seus filhos serem quebrados, sobre todos os filhos que já sentiram o peso da injustiça, e sobre o poder invisível que existe dentro de nós, porque no fim, a vida sempre devolve tudo. Às vezes mais tarde do que queremos, mas sempre na hora certa. E se você está ouvindo essa história agora, eu quero te pedir algo. Se essa história tocou seu coração, se fez você lembrar de alguém que ama, se te mostrou que nada está perdido,
desde que exista coragem e amor, em tal clique em like. Isso nos ajuda a levar mais historias significativas para outras pessoas. E se você quiser continuar acompanhando historias assim, cheias de emocal, superacal e humanidade, se inscreva no canal. Cada inscrical, e como um abraço, uma forma de dizer: eu estou aqui, eu senti essa história. Obrigada por ouvir, obrigada por sentir, obrigada por caminhar comigo até aqui. E lembre-se, quando uma mãe levanta, nenhuma injustiça permanece de pé.